apareceu no vídeo, ó. Meu nome é Princesa, eu entendo tudo de rosa do deserto. Não tem nada de rosa do deserto que eu não saiba. A Capitu também sabe muito, né, meu filho? De rosa do deserto, Zeus, todo mundo, né, Zeus? Né, Zeus? Ô, meu Deus, todo mundo sabe de rosa do deserto. Todo mundo. Capitu, Zeus, Princesa, todo mundo entende. Olá, aqui é o Tio Jorge, da Tio Jorge Rosas do Deserto. E estou voltando com um assunto aqui que ele precisou retornar diante das perguntas e comentários que o pessoal deixou no vídeo e também no nosso WhatsApp da empresa sobre rega. Então, eu resolvi fazer hoje que para mim seria o guia definitivo para vocês sobre rega de rosa do deserto. E o que nós precisamos ter em mente é, cada período do ano, nós precisamos de uma rega diferente. Eu escuto muitos clientes falando assim, venderam para mim, falaram que pode regar uma, duas, no máximo 3 vezes por semana. Aí no período de chuva. E quando for o período de seca, então? Você não vai regar a tua planta? Ela vai ficar lá secando, virando uma uva passa e você não vai jogar água nela? Bom, há meias verdades nessas histórias. A primeira coisa é, primeiro vamos analisar como é que você tem as suas plantas na sua casa. Ela tem uma cobertura com a lona plástica, dessas transparente, que ela fica debaixo? Ok. Então se chover, ela não vai estar recebendo água. Então você vai ter que regar essa planta mesmo chovendo. Não, ela está no lugar aberto, sem cobertura, nada. Então, se está chovendo, não precisa regar. Aí você tem que ficar de olho assim, se está chovendo demais, é bom você retirar ela um pouco dessa chuva, para ela não ficar com excesso de água ali e começar a acontecer podridão e você perder a tua planta, ok? Tem que ficar de olho nisso. Então, se tem cobertura, a rega tem que ser uma rega mais feita mais diariamente. Se não tem cobertura, está com a chuva caindo em cima, tem que ficar de olho, que às vezes é necessário você tirar ali, ok? Para ela não apodrecer. Ok, decidimos aqui que a sua planta está no lugar, como a maioria das pessoas, que está no lugar aberto, onde cai a chuva à vontade e tranquilo. Então a gente tem dois períodos que a gente precisa, assim, prestar atenção como é que a gente vai fazer. Um é um período de seca e o outro é um período de chuvas, tá? Em Roraima, o período de seca e chuva é um, no centro-sul é outro, no Nordeste é outro, no Brasil, então, vários lugares. Então, não vou falar de inverno, verão, nada disso aqui. Vou falar de períodos de seca e períodos de chuva, ok? Que aí todo mundo vai entender para todas as suas regiões. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de plantas que estão em vasos, em potes diferentes. Tá aqui desde quando eu semeei, né? Essa pequenininha aqui, tá gordinha, bonitinha, já, tipo, me põe num vaso que eu tô precisando, né? Mas a chuva tá atrapalhando eu preparar o substrato, né? Essa outra aqui já tá no pote 11. Ela tá mais fininha que essa, porque essa aqui é um arábica com buquê, ok? Aqui nós temos um cruzamento de Obesso com somalense. Aqui nós temos também a mesma realidade de Obesso com somalense nessas duas aqui, que é para produção de cavalo. E que aqui já é um pote 13, aqui já é um pote 15. Então aqui nós temos necessidades diferentes. É óbvio que aqui vai secar mais rápido. E você não pode deixar a sua pequenininha ficar sem água, porque ela vai precisar de sol, água e adubo para engrossar. Se ela não tiver água, não adianta você adubar e ela tá no sol, porque não vai, as outras coisas não vão acontecer, né? A necessidade aqui é uma. Esse pote 11, a necessidade da planta também é outra. E no pote 13 é outra, e no 15 também é outra necessidade. Mas, de maneira geral, esses aqui a gente praticamente vai regar todo dia. Naquela questão assim, pôs o dedo lá no substrato, viu que secou, rega. Esse daqui você não precisa nem se desesperar, porque vai ter que regar com frequência, né? Ela não pode sentir falta d'água para ela se desenvolver. Mas nesses casos aqui, como são vasos pequenos,
cada pote desse tamanho tem uma necessidade diferente de rega. É óbvio que essa daqui, nesse vaso, ela vai perder água mais rápida do que essa que está nesse outro vaso. Porque aqui a quantidade de substrato é menor, certo? Então, aqui vai evaporar mais rápido do que nesse aqui que está no pote 15. Aí você fica assim, mas Jorge, eu tô perdido. E agora, o que eu faço com a rega desses vasos? Esses pequenos aqui, a rega é mais diária. Mas levando em consideração o seguinte: você precisa deixar que o vaso seque. É necessário isso acontecer. Então, secou, você regou. É sempre assim. Primeiro seca, aí você faz a rega. Porque esses aqui vão perder água com mais facilidade. Eu, que tenho uma estufa com vários vasos de tamanhos diferentes, eu faço a rega também de forma diferente. Essas duas plantas estão no mesmo pote 15. No mesmo pote 15. Só que aqui, a planta está menor, ela ocupa menos espaço no vaso. Então, ela vai demorar mais para secar. A planta está maior, ela ocupa mais espaço aqui dentro. Então, ela vai secar mais rápido. A diferença entre as duas é gritante. Aqui tem menos espaço aqui dentro, então ela vai secar mais rápido. A planta ocupa mais espaço no vaso. Se eu levar em consideração esse outro vaso maior, onde está essa Wealthy, por exemplo, ela vai demorar mais tempo para secar. Então, se eu faço uma rega todos os dias dessa daqui, essa daqui eu já não posso fazer todos os dias. Porque ela vai demorar mais para secar. Eu tenho um vaso maior, tem uma quantidade maior de substrato aqui. E quando eu levo essa realidade para outros vasos de tamanhos diferentes, como tem esse daqui, ó, então eu não posso fazer rega diária nisso daqui. Nesse daqui, ele fica úmido mais tempo. Esses dois aqui, que é pote 24, eles estão com substrato que é super drenante. Eu preciso praticamente regar todo dia. Todo dia. E levando em consideração o tamanho da planta, é essa que ocupa mais espaço no vaso. Então, ou seja, ela tem menos substrato. Se ela tem menos substrato, ela vai secar mais rápida. Essa outra, ela ocupa menos espaço aqui dentro do vaso. Então, ela tem mais substrato, logo ela vai demorar mais tempo para secar. Só que esses aqui, nesse substrato que tem material vindo do coco da Bahia, né, tem vários materiais misturados aqui, ele é extremamente drenante. Esse daqui eu sou obrigado a regar todo dia. Se eu fizer isso com esse outro pote aqui, eu vou apodrecer essa planta, porque o substrato aqui é diferente desses outros dois. Aquele substrato lá é menos drenante. Então, esse daqui eu acabo regando com a mesma frequência que eu rego esses pequenos. E já esse daqui, eu já rego com menos frequência, porque o substrato aqui, ele é menos drenante do que esse. Esse aqui é muito drenante. É incrível como esse substrato aqui é drenante, tá? Então, você tem que conhecer as tuas plantas, o substrato que você usou, para você saber com que frequência você vai regar. Essa planta não é minha, eu comprei ela assim. Esse substrato não é do substrato que eu trabalho. Então, eu tenho que observar isso daqui, porque essa planta veio para mim assim. E eu tenho que respeitar a regra dela por conta do substrato que ela tem aqui. Porque se eu não respeitar isso, eu vou ter problema com regra com ela, eu vou ter problema com a planta. Ou com excesso, ou por falta. Tá? Então, cada vaso é uma realidade na hora de regar. Isso levando em consideração que a gente está no período de chuva. Tá? Está no período de chuva. E que essas plantas estão na área aberta. Ok? Se chove com frequência, não precisa regar. Perfeito. É aquela velha frase, se choveu, não rega a horta, né? Mas vamos supor que a gente está no período de inverno, ou perdão, período de seca. Tá? Um período de seca. Aí, como é que eu vou fazer a rega então? Se no período chuvoso eu tenho que observar isso para não deixar a planta ficar sem água, e no período de inverno?
de seca. No período de seca, no Brasil, costuma ser da seguinte forma: a gente tem menos horas de sol, logo menos calor. Isso faz com que a água que esteja no seu vaso, ela fique retida mais tempo aqui. Se ela fica retida mais tempo, a rega que você fez, ela vai durar mais dias. E aí é que mora o perigo. Eu perco muito mais planta por fungo no período de seca do que no período de chuvoso. Pelo incrível que pareça. Porque o que a planta vai precisar? De umidade, pouca luz, né? E um pouquinho de calor. É o suficiente para ela. E no período de seca, ela vai ter menos horas de sol, vai ter umidade para ela à vontade e ela vai tacar o terror na minha planta. Então, no período de seca, o que eu vou observar? Eu vou olhar se a planta está seca. Olha, eu costumo fazer a rega 2 vezes por semana, tá? No máximo 3 em potes desse tamanho aqui, ó. E essa é a realidade. Esses maiores, uma vez, se o substrato for muito drenante, 2. Então, muitas coisas que você vai levar em consideração. No período chuvoso, se elas estiverem protegidas, você vai ter que fazer uma régua quase que diária com elas. Mas no período de seca, o cuidado é redobrado. Porque ela não está em período de desenvolvimento. Ela paralisou o crescimento dela. Muitas caem as folhas totalmente para economizar o máximo de energia, para passar o período de seca. E ela está paralisada ali, quietinha, dormente. Ela não tem desenvolvimento. Ela não cria novos brotos e cresce. Ela está nesse estágio. E aí, ela vai precisar de água sim. Mas com esse cuidado, para você não manter úmido por tempo demais e o fungo desenvolver e matar a tua planta. Tá? Período de seca é um período de muito cuidado. Por conta disso. Então, 2, dependendo do tamanho do vaso, 3 vezes por semana no máximo. E no período de chuva, se ela está protegida, você tem que praticamente regar todo dia, porque o sol, se você rega de manhã, o sol que veio o dia todo praticamente evaporou o que tem aqui. Aí você tem que regar no outro dia. Eu gosto de regar à noite, porque a água vai ficar a maior parte no substrato. Aí, durante a noite, ela vai puxar toda a água necessária. Aí, durante o dia, vai evaporar o que está de excesso. Aí, eu volto a regar no outro dia à noite, se houver necessidade. Se não houver, eu posso... Se choveu, eu reguei hoje, por exemplo. Choveu amanhã, eu não rego. Eu vou lá dar uma olhada, ver a situação que a planta tá. E depois, no outro dia que eu rego. Quer dizer, eu pulei um dia no meio. É sempre observação. Tá seco, é bom que ela seque totalmente para depois fazer uma rega. Isso é essencial, ela vai agradecer. Mas num desse aqui, ó, você faz uma rega boa, abundante num dia e no outro dia uma bem suave. Beleza, tranquilo. Ela vai manter a umidade necessária aqui e ela vai secar também aquilo que precisa secar para o desenvolvimento dela. Então é isso, período de chuva e período de seca são momentos diferentes de você fazer a rega. E sempre tem que observar qual o substrato que eu tenho no meu vaso. Independente do tamanho dele, o substrato vai determinar a rega que eu vou fazer. Se ele é muito drenante como esse daqui eu posso regar todo santo dia, que não vai ter nenhum problema. Essa eu não posso regar todo dia, porque o substrato dela não é tão drenante quanto esse. Esse aqui é muito drenante. É incrível o quanto que essa daqui é drenante. Para vocês terem uma ideia. Estou aqui com uma coisinha que dá uns 5 litros. E ela, ó, é tão leve que eu tô segurando com a mão só. Nas pontas dos dedos. Ela não foi regada hoje e já começou a cair, ó. É muito, muito drenante esse substrato aqui. Essa daqui, eu já joguei um pouquinho nela quando a gente estava fazendo uma
umas fotos, ela é drenante, mas ela retém mais. Ó, por vaso ser menor, já era para ter escorrido a água aqui, ó. Ele ainda não escorreu, gente, ó. Foi quase tudo. Agora que veio, ó. Ele é menor. Era para ter escorrido antes a água em relação ao outro. Mas esse daqui vai reter mais a água que esse. Esse aqui não retém muito por causa do substrato. Então, o substrato que você utiliza, ele vai determinar se você precisa regar com mais frequência ou menor frequência. Mas de qualquer forma, dependendo do substrato que você usa, uma verdade universal, ele tem que ser drenante. Não tem como não ser drenante. Cuidado, em excesso ou em falta faz mal, de qualquer jeito. Observe seu vaso, independente do tamanho. Tá seco, regue. Um vaso desse grandão, não, você não vai precisar regar todo dia. Esse daqui que tem o substrato super drenante, tem que regar todo dia, infelizmente. Mas se você tem um vaso, uma planta numa bacia, isso aqui é um pouco mais que um pote 15. Isso aqui é uma cuia 21. Aí nós temos uma virulina plantada aqui. Essa daqui, quando eu vou fazer a rega, eu levo em consideração a mesma rega que eu faço num pote 15. Mesma coisa, tá? Você fala assim, ah, mas essa cuia 21 é maior. É, mas ela é mais rasa. Ela não tem profundidade, apesar da boca maior. Eu levo a mesma consideração que eu levo para o pote 15, para fazer. E as cuias, de acordo com elas vão mudando de tamanho, eu também vou mudando a necessidade de rega. Nós temos aqui essa filó. Então ela tá com substrato bem drenante. E eu faço a rega dela assim, menos que eu faça um pote 15. Porque ela vai demorar mais para secar. Sem sombra de dúvida nenhuma. Ela vai reter água por mais tempo. Aqui, então eu vou regar ela menos. Porque o excesso de água eu posso perder minha planta. Então as cuias, você vai seguir o mesmo parâmetro. Pois a mão, ó, essa daqui tá úmida. Eu reguei ela antes de ontem. E ela tá úmida ainda, a terra tá úmida. Super úmida. Antes de ontem. Eu vou regar ela hoje? Não, vou regar ela amanhã. Ah, porque aí amanhã amanhã de tarde ela já vai ter secado bem, eu posso regar ela que vai ficar tranquila. Então é essa observação. Ah, quem tem 10, 15, 20, 30 plantas, isso é super fácil. Você fala assim, mas Jorge, quantas plantas você tem aí no seu viveiro? Tá, eu tenho, será, umas 4.000 plantas ali dentro. Cada uma é uma realidade diferente, mas eu agrupo os vasos pelo tamanho dos vasos, que facilita a minha vida. Essa é uma dica que é excelente para vocês. Se você agrupar todos os vasos desse tamanho no mesmo lugar, quando você for fazer a rega nele, todos estão ali juntos. Quando você agrupa todos os vasos desse tamanho no mesmo lugar, quando você vai fazer a rega, todos eles estão ali. Então, a rega para esse é uma, para esse é outra. Ok. Se hoje eu tenho que regar esse, não preciso regar esse, eu vou lá só onde está esses aqui e faço a rega. Isso é ótimo para assim, te auxiliar. Colocar os vasos que têm o mesmo tamanho, as cuias têm o mesmo tamanho, tudo junto. Se você foi numas, tá molhada, você não precisa olhar todas. Não precisa olhar todas. Se elas têm o mesmo tamanho, têm o mesmo substrato dentro, se a primeira tá regada e tá molhada, as outras todas não estão molhadas também. Isso ajuda pra caramba você a observar se você precisa regar todas ou não. Isso facilita muito, mas demais. Se você tiver alguma dúvida, uma pergunta para fazer, algo que você pensou a respeito, e agora? Como é que eu faço em relação a isso? Manda no comentário aí pra gente, que a gente vai fazer um vídeo para tirar sua dúvida, ou um conjunto de dúvidas de várias pessoas ao mesmo tempo, para a gente poder deixar você mais informado sobre o que você queira. Se você viu uma planta diferente, tipo, eu nunca vi a Santa Rosa, que é essa daqui, chama Santa Rosa. Eu nunca vi essa planta antes, eu vi e eu quero saber sobre ela. Manda aí no comentário que a gente vai falar sobre a planta que você viu em algum lugar e gostaria de ter mais informações sobre ela, ok? Esse é o vídeo de hoje, eu agradeço a quem ficou até aqui, muito obrigado. Por favor, não seja uma alma cebosa, tá? Compartilhe com os amigos,
com os inimigos, tá? Que eles precisam se tornar pessoas boas e floridas, ok? Deixa seu like pra gente, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações quando a gente postar coisa nova para vocês. E um abraço florido do tio Jorge, um beijo na alma. Fiquem com Deus.